Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer, eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast bariátrica.club. Eu sou Mariela Parolini, aquela podcast bariatricada que você já conhece, que está correndo, que emagreceu quase 40 quilos e que optou por apertar a maioria das suas roupas enquanto estava no início do emagrecimento, porque não sabia como que ia ficar depois. E foi ótimo isso. Eu não sei como que você está fazendo ao longo do seu emagrecimento, mas fica aqui a dica. Hoje, mais uma vez aqui, Luísa Guerra, endócrino do coração, que vem aqui participar. Luísa, se apresenta, por favor. Ei, pessoal, meu nome é Luísa Guerra, eu sou endocrinologista e uma apaixonada sobre o tratamento da obesidade, acompanhamento de pós-operatório de cirurgia bariátrica. E a gente está aqui para trazer informação de qualidade, né, Mari? Com essa pessoa maravilhosa hoje aí, que é a Tainara. Tainara, a conversa antes já assim, deu vontade de ficar conversando um tempão. Então, por favor, se apresente para que a gente comece logo esse bate-papo. Eu estou louca para a gente conversar muito. Bora lá. Meu nome é Tainara Fernandes, mas pode me chamar de Thay. Eu sou nutricionista, especialista em transtornos alimentares, mas eu sou uma nutricionista e ponto final. Então, assim, eu gosto de falar de comida, eu gosto de comer, eu gosto de trabalhar a relação das pessoas com o alimento e com o próprio corpo. Eu acho que é sobre isso a nutrição. Então, essa sou eu. E para começar, então, já que a gente vai falar a esse respeito, nós estamos no Brasil em janeiro de 2024. Eu não sei quando você vai ouvir esse podcast. Mas agora, nesse momento aqui no Brasil, está acontecendo o BBB. Particularmente, eu não tenho hábito de assistir. Mas não tem como com rede social você não ficar recebendo uma coisa ou outra, por mais que você não busque. E vi algumas coisas com relação a uma participante, acho melhor a gente não ficar citando nomes, né? Mas com relação a uma participante que tem um transtorno alimentar. E ela está sendo muito julgada por uma determinada pessoa. E essa participante é modelo, é magérrima, é maravilhosa. E a pessoa que está criticando, digamos, não tem tantos atributos como ela. Ai, vamos lá, começando. Só pessoa com obesidade tem transtorno? Não, a gente costuma dizer que transtorno alimentar não tem cara, né? Então, eu acho que esse caso em específico é muito legal de ser abordado, né? Uma infelicidade que isso esteja acontecendo, mas é muito rico que essa pauta esteja quente, porque as pessoas imaginam que só quem está fora do peso que tem um transtorno alimentar. Isso não é uma realidade. Então, às vezes, o peso está completamente dentro. A pessoa aparenta uma saúde e, no fundo, não acontece. Então, o transtorno alimentar não tem cara. Vamos explicar o que é um transtorno alimentar, talvez seja necessário. Vamos lá. Transtorno alimentar é uma perturbação na forma de comer, né? Então, assim, é uma preocupação excessiva com essa alimentação. A gente tem alguns, né? Então, vou pensar assim: os mais comuns, a anorexia nervosa, que é quando tem a restrição alimentar severa. A gente pode ter ela tanto do subtipo purgativa ou restritiva. Na purgativa, a pessoa, além dela não comer, ela compensa, né? Quando ela come alguma coisa. Então, ou exercício, ou indução do vômito, uso de laxantes, enfim. E a subtipo restritiva é só restrição alimentar pura. Tem a bulimia nervosa, né, que aí é associado à compulsão associada a um comportamento compensatório, que foram esses que eu citei. Tem o transtorno da compulsão alimentar, que, diferente da bulimia, não tem o comportamento compensatório. Então, a pessoa ela não consegue fazer nada, ela sente uma culpa extrema, ela sente uma incapacidade,
culpa moral até, né, por aquilo que ela fez. E é muito incapacitante. Eu brinco até com os pacientes, eu falo como se fosse uma despersonalização. Então, é como se você se olhasse de cima, tentando parar de comer e não conseguisse colocar a mão no seu ombro e falar assim, vamos dar uma segurada, né? A pessoa não consegue. E o comportamento é muito caótico. Então, eu acho até importante já diferenciar de bate-pronto a diferença do exagero, que eu acho que o termo compulsão, apesar dele estar muito em alta, ele é muito... O pessoal fala meio que de qualquer jeito. Então, qualquer coisa é compulsão. Ai, come 3 bolachas recheadas é compulsão. E não é. Né? A compulsão, ela é muito séria. São alimentos que muitas vezes não fazem o menor sentido. Às vezes a pessoa ela come comida do lixo, ela come comida gelada, ela come comida que está estragando. E num período curto de tempo, né, por algum tempo. Então, também não é, eu tive um episódio de compulsão, sou compulsivo. Não. Você precisa ter ali uma pontuação dentro do... Isso quem norteia é o DSM e quem normalmente diagnostica é o psiquiatra, né? O nutricionista, ele entra muito como acompanhamento. A gente pode suspeitar, mas a gente não pode diagnosticar. Então, precisa desse acompanhamento multi. Além do transtorno de compulsão, aí tem outros transtornos que são menos conhecidos, né? Tem o transtorno de pica, que é quando a pessoa come alimento, coisas que não são alimentos. Então, giz, borracha, tinta, tijolo, vela, enfim, já atendi. O que mais? Tem a ortorexia, né? Que ainda não é reconhecida. Oi? Tem grávida que fica compulsivo, porque tem algumas grávidas que fazem isso, né? Sim, e tem muita gente pensando ainda na questão da anorexia. Pensa o seguinte, que dentro pensando nas modelos, elas comiam bastante algodão, porque preenche o estômago e não tem caloria. Mentira! Então, não é... ouvi falar nisso. Obstrução intestinal por conta de algodão. E sabe o que é importante, Mari? Algumas deficiências vitamínicas podem gerar pica. É verdade. Algumas deficiências vitaminas podem... A pica é o quê? Pica. A pica é esse desejo por coisas que não são alimentos. Então, terra, areia, né, gelo. Então, realmente a pessoa tem um comportamento alimentar que vai para uma coisa que não é alimento. E pode acontecer, por exemplo, em anemia ferropriva, entre outras deficiências vitamínicas, podem gerar essa tendência. É claro que no transtorno é um transtorno, né? E aí o ideal seria você tirar esse diagnóstico de uma deficiência vitamínica. Mas é importante que a gente lembre isso aí. E eu acho que esse ponto que a Tainara tocou, que, assim, transtorno alimentar compulsivo periódico, gente, não é você comer uma barra de chocolate na TPM. Vamos lá, ainda mais com essa barra de chocolate de 180 gramas, né, que sofreu tantas reduções. Eu como uma barra de chocolate tranquila. E uma das coisas que eu acho que mais chama atenção, além do volume, né, Thay, que, assim, para fechar o diagnóstico tem que ser um volume extraordinário. Não é transgressão de dieta, gente. Você comer o que não está lá na dieta é uma transgressão. O volume tem que ser enorme, isso tem que ser uma coisa que acontece por pelo menos 3 meses, e o sofrimento depois. Por quê? Quando a gente come uma coisa, estou na TPM, quero comer o chocolatinho, o que você quer? É o bem-estar. E a gente tem que deixar cumprir esse papel. Se eu estou comendo para ter bem-estar, que eu deixo o meu corpo sentir esse bem-estar chegando. E na compulsão, o paciente ele não sente bem-estar. Igual a Thay falou, é uma coisa muito desorganizada. E o sofrimento depois, né? É uma coisa que chama muita atenção e coloca o paciente num ciclo vicioso, né, Thay? Onde ele quer parar, mas ele se sente angustiado, ele não sente mais o prazer pela comida, mas é realmente uma forma muito desorganizada de se alimentar. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão do prazer. A pessoa que ela está durante o episódio de compulsão, ela não consegue sentir que está gostoso o que ela está comendo, não importa o que seja. Então, assim, não existe um prazer associado. E o ciclo da compulsão, ele chega justamente pela restrição alimentar, né? E a associação da insatisfação corporal. Então, até no caso mesmo do Big Brother, né, que a gente estava falando, a participante que tem o transtorno de compulsão, ela está sendo constantemente apontada por outro participante, né? Então, poxa, tá comendo de novo, vamos ter que colocar uma mordaça na sua boca, porque desse jeito você vai sair rolando. Ele pode até imaginar que ele está ajudando com esse tipo de comentário, só que no fundo,
isso bota o ciclo da compulsão para girar. Então, vamos lá. Alguns pontos que eu queria levantar. Eu queria que você voltasse a falar a diferença de exagero e compulsão, por favor, para a gente distinguir bem isso. E qual seria a melhor maneira de abordar nesses dois casos? Tá. Vamos da compulsão, que eu acho muito mais fácil exemplificar a compulsão do que o exagero. Então, assim, é muita comida. É uma comida desproporcional. Se você perguntar para alguém, se a pessoa fala para você, eu não consigo comer, né? Não tem possibilidade de uma pessoa que não tem um transtorno de compulsão comer o mesmo volume de comida naquele determinado período de tempo, porque é cerca de 2 horas. Né? Essa fração de tempo também ela é bem importante porque ela determina o diagnóstico. Então, é muita comida no período de 2 horas. A pessoa ela só consegue parar em 2 cenários. Ou porque chegou alguém, ou porque realmente ela está passando muito mal. Porque há um planejamento. A pessoa ela come sozinha, ela come escondida, ela esconde embalagens. Existe uma preocupação em não ser descoberto, né? Então, eu acho que essa coisa muita comida no período de 2 horas, a perda de controle e a culpa que vem na sequência. É uma culpa muito grande, é uma sensação de fracasso, de incompetência. É muito difícil o paciente lidar com isso. E isso tem que acontecer pelo menos durante uma vez por semana, nos últimos 3 meses, para ser considerado transtorno de compulsão. O exagero é o quê? Eu comi uma barra de chocolate na TPM e associei com um pacote de salgadinho. Isso é um exagero. Pô, estava alimentada e eu comi. Mas por quê? Porque tá na TPM, tá ali querendo um conforto e tal, né, em busca na alimentação. Mas isso não é uma compulsão. O pacote de bolacha, o pacote de salgadinho pode engatilhar uma compulsão? Pode. Mas eu não posso em momento nenhum falar que eu tive uma compulsão com salgadinho. Porque a menos que ela tenha comido, sei lá, 3 quilos de salgadinho no período de 2 horas. Entendeu? Mas nunca é só um alimento, né? Eles saem pescando. Que eu acho, Mari, porque assim, o nosso podcast ainda tem essa temática da bariátrica, que é, obviamente, você sendo uma paciente bariátricada, você sabe que o volume não vai ser igual. Então, assim, existem várias discussões do como que a gente faz esse diagnóstico de um transtorno alimentar no pós-operado de bariátrica, porque, querendo ou não, muda a forma de comer. E até a forma com que o paciente faz o transtorno alimentar, essa perda de controle, né? O que chama atenção, igual a Thay falou, é a perda de controle. Então, assim, se o paciente ele tem uma alimentação com uma perda de controle depois da bariátrica, isso já deve sinalizar para ele alguma coisa. E lembrar que o volume não vai ser extraordinário nesse caso. Então, o paciente pós-operado, os critérios diagnósticos são um pouco diferentes por essa restrição volumétrica do estômago que a gente tem, né? Então, eles falam que é muito mais comum o paciente que tinha antes da cirurgia. Então, a gente tem já estudos mostrando que vários pacientes que vão para a bariátrica têm transtorno alimentar, tá? Em torno de 20%. É muita gente. Muita coisa. E depois da bariátrica, a gente ainda tem vários pacientes que mantêm transtornos alimentares. Mas, às vezes, esse volume pode mudar de figura, e aí ele pode virar mais uma perda de controle associada com uma beliscação, né? E às vezes com um volume extraordinário, porque ele vai vomitar antes de ter um volume, não sendo... Ou ele pode levar para outra coisa, que é o que a gente ouve muito. Eu tenho pessoas próximas que viraram alcoólatras, depois da bariátrica. Tem pessoas que vão para o sexo. Você vê muito em grupo pessoas que começam a ter uma compulsão por sexo, querem o sexo de uma forma desorganizada, né? Desorganizada, boa, a palavra é essa. Tem outras que vão para compras, com a justificativa de que não tem mais roupa, mas é uma questão compulsiva. Então, isso tem que ser muito bem diagnosticado antes, e por isso a minha pergunta de como fazer para diagnosticar e ajudar isso, porque na hora que chega na bariátrica, se isso não tiver consciente e tratado, eu não sei se a palavra é tratado ou... Tratado. Porque senão vai para outro lugar. E normalmente vai.
Foi o que você falou. E vai, porque a própria absorção do álcool, ela fica diferente, né? Por conta do desvio ali do intestino que acontece. Claro que isso depende da técnica que foi usada, mas enfim. Existe ali uma facilitação dessa absorção desse álcool, então sobe mais rápido. Então a pessoa fica, inicialmente, ela fica mais alegre com menos volume, só que isso vai gerando tolerância. Então são volumes cada vez maiores, né? E por ser líquido, o esvaziamento gástrico é muito diferente, é muito mais rápido, tolera-se muito mais, então consegue ter ali um preenchimento, um volumétrico maior. E fora que, assim, cada ml de álcool, o valor calórico é bem alto, né? A gente só perde para gordura, então isso também não pode ser esquecido. Fora que o álcool não também sozinho. Claro que, né, o paciente que tem já o alcoolismo, ele bebe sozinho, mas quando está em situações sociais, um barzinho, uma festa, tal, sempre tem um salgadinho, uma coisinha para acompanhar, que também pode predispor, porque aí você está num ambiente que tem muito estímulo, você não está prestando atenção na comida, e aí você está bebendo, e aí subiu mais rápido. Então, assim, vai escalonando, de fato, vai escalonando. Isso que você falou me fez lembrar um episódio, logo no início da minha bariátrica, que eu estava liberada já para comer normalmente. Eu lembro que eu fui fazer um queijo quente com pão integral. Eu pegava uma fatia de pão de forma, partia ao meio, colocava queijo Minas e fazia. E aquilo ali normalmente sobrava. Nesse dia eu estava atarefada. Eu não sei se eu já te contei isso, Luiz. Eu acho que já. Eu estava bem atarefada. E eu falei assim: eu vou pegar 2 fatias e vou deixar metade para quem quiser. Deixo na sanduicheira, quem é o próximo que pegar aqui comeu. Só que eu continuei trabalhando no raio do celular enquanto eu estava comendo. O que eu fiz? Passou mal. Não, eu comi o pão inteiro, que não cabia. Pois é, e aí você comeu e passou mal. Não cabia, porque eu não conseguia, normalmente, prestando atenção, comendo, eu não comia metade, eu comi um. Isso me acendeu um alerta tão grande, eu falei, não dá para comer sem prestar atenção. Não dá mais. Então, além de colocar menos no prato, selecionar o que eu vou colocar, atenção ao que eu como, porque senão eu posso passar. Esse é um ponto. Agora, você falando de exagero, eu fiquei pensando aqui os meus fins de semana. Porque o que acontece? Todo domingo aqui em casa a gente gosta de jogar buraco. Somos eu e meu marido contra minha mãe e minha tia. Deu 4 horas da tarde, deu 5 horas da tarde, começa. E aí eu começo com um pedaço de queijo. Às vezes é mais saudável, às vezes não é. Mas não é algo que me deixa culpada e nem que eu falo, claro, depois eu tenho que compensar isso, é óbvio. Mas Tem que compensar, Thay? Tem que compensar? Peguei o balde. Você tem que voltar ao que você faz. O compensar não rola. Não é compensar restritivo. É o compensar correndo mais. Não, mas esse tipo de compensação, pensando até na questão dos transtornos que a gente está falando, pontua como compensação. Seja o exercício, seja o. Tem gente que não faz nada, eu não fiz nada, mas eu tomei um laxante, eu tomei um chazinho de sene para facilitar minha evacuação. É compensação. Então, assim, não é compensar. Entendeu o que foi a mais? Volta. No momento que você entendeu que se passou, não espera chegar segunda-feira, não espera chegar a próxima refeição, é só, voltei, tô aqui, beleza, estamos de volta. E segue a vida, segue o baile, entendeu? Retomei aqui e daqui para frente eu sigo. E essa questão que a Mari falou, né, da conscientização da alimentação, né, tá? Eu imagino que você fale muito isso, porque essas distrações, né, são muito, muito comuns atualmente, infelizmente. A gente come estudando, a gente come na rede social, e a gente trazer, né, esse momento da refeição, um momento mais consciente, tanto nas escolhas, na mastigação, para quem fez bariátrica, é uma coisa altamente importante para a gente até sentir assim,
quando estou saciada. A Mari fala muito isso, né, Mari, da gosma de alien, se você não respeita isso. Então, quanto mais consciente eu tô naquele momento, calma, o que eu vou comer, qual que é o nível de fome que eu tô, será que eu consigo priorizar, igual, né, depois da Bari, a gente fala muito sobre essa priorização das proteínas. Então, a gente tem que trazer a nossa alimentação mais consciente. Quais são suas dicas mais práticas aí que você faz no dia a dia? Passa para nós. Mulher, eu penso sempre o seguinte, essa atenção até para entender assim, ó, há quanto tempo eu comi? Primeira coisa, né? O que eu comi e há quanto tempo eu comi? Porque cada alimento ele vai ter um tempo ali de fazer digestão. Então tem alimento que é mais rápido, tem alimento que demora um pouquinho mais e tal. Então, beleza, entendi que faz bastante tempo que eu comi. Ok, então é fome física, né? O que eu vou precisar naquele momento? O que eu tenho disponível para mim? Né? Se eu me organizo, que é o principal ponto aí de uma alimentação equilibrada, começa no mercado, começa, na verdade, na hora de fazer a lista de compras, já facilita. Agora, se eu estou despreparada, comecei aqui, estou trabalhando, me deu uma vontade, ai, que fome, abre minha gaveta, pega uma bolachinha daquelas que vem 3 no pacotinho. Dali a pouco, eu estou beliscando de novo, porque aquilo foi feito para dar certo, eu misturei farinha, gordura e açúcar. Qual é o erro? É gostoso, entendeu? É para mastigar, é para você perder a linha mesmo. Foi feito para isso. Então, tem que estar organizado, tem que estar atento, sempre prestar atenção no que você comeu por último. E, assim, eu acho que isso é a principal dica. O que você está querendo? Né? Então, qual que é a textura que você está imaginando? Ah, eu queria uma coisa mais crocante, eu queria uma coisa mais macia, eu estou pensando numa coisa doce, é salgado, o que eu quero? Porque se eu não sei o que eu quero, a chance de eu não saber atender é muito alta. Então, ai, que vontade de comer uma coisa crocante. Aí eu falo para você, então tá bom, vamos fazer uma mousse de abacate com cacau. É gorduroso, é gostoso, entre aspas, assim, né? Porque quem nunca comeu mousse de chocolate vai falar que é gostoso. Eu acho que quebra um galho. Chocolate com abacate, né, gente? Não dá, não dá. Cada um seu quadrado. Exato, vamos dar no mel de bois. Oi? Eu já acho que esse negócio deve ficar bom. Não, fica gostoso, mas se você tá na cabeça que você quer um mousse de chocolate, não vai te atender. Entendeu? Então é essa a expectativa. E se você tá na cabeça que você quer uma coisa crocante, eu te ofereço ou você se oferece um alimento mais macio, não vai te atender. Ele pode te saciar o estômago, mas essa perturbação para querer comer o crack vai continuar, e aí é onde você vai atrás. Aí você vai ou na pipoca, ou na bolacha, ou qualquer coisa que mastigue castanha. Escuto muito, eu não posso ter castanha porque eu perco a mão com castanha. Pô, você tá comendo desatento aqui, ó, tá achando que é o quê? Então, assim, é um pouquinho mesmo, é muito gorduroso, é uma gordura que faz muito bem? É, mas se você não estiver atento, é meio quilo de castanha na sentada, é rápido. Agora, olha que calorias estão sendo contadas, né? Opa, é importante contar. A gente não estimula essa contagem de forma alguma, não é isso, mas é importante que seja pontuado, né, que faz diferença. É isso aí. Eu falo sempre o seguinte, a gente corta o estômago, mas caloria continua sendo caloria. Exato. Então não tem essa, né? Gente, desculpa aqui se vocês estão ouvindo algum barulho, eu estou falando tanto para vocês duas quanto para quem está ouvindo o podcast. O abençoado do vizinho resolveu bater algo aqui agora. Não tenho como tirar. Então, perdão se vocês estiverem escutando algum barulho aí. Eu fui anotando enquanto você estava falando aí, e eu queria falar sobre duas coisas. Eu vou começar de trás para frente. Você disse que é importante o que eu comi há quanto tempo, para você se organizar. Só que o bariátrico, ele não sente fome. Eu sinto vontade de comer. E eu sinto meu estômago vazio. Tem bariátrico que fala que sentiu fome. Eu, particularmente, eu uso a expressão, estou com fome, mas não é fome. Eu sei que é estômago vazio. Eu fiz a sleeve. Então, para mim, fome é algo... Eu sinto, tem hora que o estômago mais vazio ou menos vazio. Ponto. Então, eu vou me monitorando por tempo. É o tempo que me monitora. Tanto que eu mandei para a Luísa, eu falei, Luísa, eu vou te mandar o link para a gente entrar aqui para gravar o podcast, mas eu vou terminar o meu lanche. Porque eu não estava com fome, eu perdi o horário do lanche.
Então, eu fui fazer o lanche antes, senão eu ia ficar muito tempo sem comer. E aí, dá ruim. Então, primeiro é isso. Como que a gente faz? Porque a gente tem que ir pelo tempo quando faz a bariátrica, normalmente. E a outra é, como que a gente toma a rédea quando a gente vai chutar o balde? Você falou, nesse momento eu tomo a rédea, ok. Só que eu vejo alguns bariatricados, aliás, a pessoa com obesidade, seja ela qual tratamento ela for fazer, e eu digo porque já fiz isso muitas vezes na minha vida, ai, não dou conta mesmo, né? Chutei o balde, e aí é a desculpa para sempre chutar o balde. E aí, quando viu, são 20 quilos, 30 quilos a mais. Né? No livro da Andréa Levy, que é a minha psicóloga, ela fala que é muito mais fácil você emagrecer 5 do que 50. Então, se você toma essa rédea no início, é muito mais fácil. Então, eu queria que você falasse sobre essas duas coisas, por favor. Vamos lá. A fome, eu trabalho muito isso em consultório. Bastante. Porque a real é que, assim, é um sinal fisiológico, igual fazer xixi, igual dormir. A gente não presta atenção nos outros sinais. Então, a gente imagina que a fome ela só dá no estômago. O estômago vazio sinaliza a minha fome. Mas eu posso ter uma fome porque eu estou vendo um pontinho vindo aqui, ó, minha visão está ficando um pouco turva. Ou eu estou sentindo a minha energia ir embora. Ou faz bastante tempo que eu comi. Então, tem vários sinais de fome para a gente olhar. O bariátrico, em especial, se a gente ficar esperando esse estômago sinalizar, ele realmente não sinaliza, né? Então, tem que estar muito atento a essa percepção dos outros sinais de fome, uma dor de cabeça. Ah, eu vivo tonta. O que será? Vai olhar o diário alimentar? Não come nada. Entendeu? Então, assim, é ampliar esse olhar dos sinais de fome e de saciedade também, aprender a reconhecer a saciedade, a saciação, aprender a reconhecer como que esse estômago funciona agora, né? E com relação ao chutar o balde, eu acho que assim, quando a gente vive, porque a pessoa que ela fez cirurgia bariátrica, ela passou por várias dietas. Ela não engordou do nada e resolveu que ela vai fazer bariátrica. Ela é esperta. Ela fez tudo que podia de tudo. Então, quando a gente fala de dieta clássica, a gente trabalha com restrição de algum grupo alimentar. Tanto restrição alimentar mesmo, do tipo, vou restringir o grupo de carboidratos, como a restrição cognitiva, que eu não deveria estar comendo o que eu estou comendo, que isso também coloca o transtorno para rodar, o transtorno de compulsão alimentar. E se eu não estou esperta com isso, o que acontece? Aqueles alimentos que são hiperpalatáveis, então, gente, é gostoso comer um brigadeiro, é gostoso comer um lanche de hambúrguer com batata frita, com refrigerante e tal, é gostoso. Só que esses alimentos, eles são mais calóricos e eles têm um peso dentro do contexto de dieta muito grande. Então, a gente aprende até a falar, isso tem, dia do lixo, fiz gordice, muito pejorativo para comida, né? E aí a culpa vem do tipo, poxa, eu tô comendo aqui um lanche muito calórico, muito, então assim, quer saber? Tô no inferno, abraço capeta. E aí é onde chuta o balde. Só que quando você entende a coisa do comida, e eu posso pedir um lanche numa quarta-feira à tarde porque eu estou com vontade, é genuíno e eu tô com fome, não tem problema, eu não tô fazendo uma gordice, eu não tô chutando balde nem nada disso, fica mais fácil de retomar. Agora, enquanto a gente não tem uma relação mais gentil com esse alimento, fica muito difícil. Porque a gente vai toda hora lembrar que aquilo tá errado, que eu não deveria estar fazendo. E aí, já que eu estou fazendo, eu entro num sabotador de emagrecimento muito grande, que é a Jaque, né? Já que eu tô aqui, então tá bom. Então, eu já vou pedir o maior combo e vou colocar sobremesa e eu vou longe, entendeu? Mas isso é porque a gente ainda traz o peso da dieta. Essas condutas do 8 a 80, né? Que a gente acha que em algum momento ou a gente vai acertar bonitinho, bem ortorético, né? Que é também um transtorno, você começou a falar e depois a gente acabou se cortando aí. Vamos junto. É um transtorno onde o paciente ele é incapaz de aceitar transgressões alimentares. Pessoal, é bom comer um hambúrguer de vez em quando. Não tem nada errado você ir numa festa de criança e comer
O brigadeiro lá, para você gostar do brigadeiro, não tem importância. E não é porque você está fazendo um tratamento de obesidade, e não é porque você está usando um remédio anti-obesidade, e muito menos porque você fez uma cirurgia bariátrica, você não vai ter vontade de comer esse tipo de alimento. E quando você lida disso de uma forma mais natural, igual a Thay falou, eu vou lá e respeito assim, não, eu quero comer, mas eu não vou matar minha fome de brigadeiro. Então, eu me alimento. Aí, depois eu como brigadeiro. Falo, opa, caiu um, caiu bem. Precisa de ser 10? Não precisa. A gente lembrar que isso faz toda a diferença. A gente não pode estar nessa dualidade. Ou eu sou aquela que leva marmita para festa, pelo amor de Deus, gente, não seja um marmiteiro de festa, me ajuda aí. Isso é um comportamento estranho, tá? E não precisa de ser a pessoa que parece que saiu da jaula para comer todos os brigadeiros da criançada, entendeu? Então, a gente tem que entender que essa vida desse meio termo, onde eu vejo que eu quero, eu como, mas eu como uma quantidade legal, respeitando o meu desejo, curtindo aquele alimento, e aí eu volto para o meu padrão. No dia seguinte, eu não preciso levar brigadeiro para casa, né? Aí eu volto no dia seguinte para minha dieta tradicional. Então, o que a gente está falando dessas compensações, Mari, que a gente não deve, então amanhã eu vou treinar o dobro. Não, então hoje eu vou fazer um jejum intermitente. Agora que o jejum ficou na moda, né? Tá, então pelo amor de Deus. Não é para fazer isso, até porque essas estratégias de restrição, por exemplo, jejum intermitente, vou pedir a opinião da Thay, mas na minha prática só pioram o transtorno alimentar. A restrição gera compulsão. Essa é uma regra. Então, eu vou ficar sem comer de manhã, vou ficar sem comer à noite. Quando você joga isso para a pessoa, e a pessoa muitas vezes está desesperada, gente. O paciente que tem transtorno alimentar, ele é desesperado porque ele vê que está caótico. Ele às vezes ganha peso muito rápido, né, Thay? São pacientes que você vê, de repente passa um mês, você fala, meu Deus, porque a gente tem cálculos que tentam ver quantas calorias que o paciente come numa crise de compulsão alimentar. E é algo extraordinário, às vezes 5.000 calorias. Então, o paciente E aí, lembrar que a gente estratifica o transtorno alimentar compulsivo periódico em leve, moderado, grave, de acordo com as frequências semanais que esses episódios ocorrem, tá? A gente não mede transtorno alimentar, tô ganhando peso, tô emagrecendo. Não é isso. O tratamento não é para emagrecer. O tratamento é para melhorar o controle da alimentação, o jeito com que você se relaciona com esse momento da alimentação para que seja algo organizado. Né, Thay? E a gente tem que lembrar que, assim, por muito que o paciente esteja apavorado para o tratamento, que a gente tem que lembrar que o comportamento é a parte principal e que o emagrecimento vai ser uma consequência de um comportamento mais saudável. Não é isso, Thay? Eu falei bobagem, me fala. Não sei, se arrasou. Eu ia complementando, assim, você entrou num ponto que eu ia entrar, que é alimentação saudável. A gente fala que está inserida num contexto que ele é biopsico-sociocultural. Então, assim, eu preciso comer bem, pensando no funcionamento do meu corpo, sim, mas eu tenho que pensar no que a minha cabecinha também está querendo, o que socialmente é aceito. Então, poxa, eu vou numa festa de criança, eu levei marmita. Eu acho muito estranho, né? Fui num casamento, levei marmita. Porque eu tenho que me preocupar com minha creatina, senão não vai dar certo. Algo tá muito errado. E cultural. Então, assim, poxa, saí daqui, fui para a Índia. Não vou comer porque, senão vou ganhar peso. Também é complicado, porque o humano, né? Não vou nem dizer que a nossa cultura brasileira só, mas tudo está em torno da comida. Então, qualquer lugar que a gente vai, a gente quer experimentar uma culinária diferente, a gente quer viver, a comida conta a história de um povo, né? Então, eu acho que lembrar muito disso, né, da alimentação global, assim, o contexto de saudabilidade, ele vai muito além de um IMC, de um percentual de gordura, e é amplo, né? Eu penso na alimentação muito mais ampla. Peraí que eu mexi aqui. Eu tava falando, só tá eu aqui, fiquei desesperada. Eu mexi na evidência e acabei tirando eu e a Luísa da história.
Mas uma vez eu fiz um podcast com um cara que foi muito bacana. Ele emagreceu mais de 100 quilos da bariátrica e hoje ele é fisiculturista. Olha, Então eu fui perguntar para ele como que foi isso na cabeça dele. Porque imagina, você está com excesso de peso. Aí você faz a bariátrica para emagrecer. Aí, de repente, você tem que voltar a ganhar peso de uma forma saudável, que é massa, ok. Mas emocionalmente, como foi isso para ele? Foi um podcast bem bacana, assim, me marcou muito. E tem uma frase que ele falou que eu lembro muito. Ele falou assim, Mari, exceção não pode virar regra. Eu saio da minha dieta, né? Ele falando, eu saio da minha dieta, mas o que não pode é exceção virar regra. Então, é nesse sentido que se permite. Eu falei a questão. Aí eu vou fazer a minha culpa aqui mesmo. Eu, quando extrapolo, no dia seguinte eu vou para. Ou eu vou correr, ou eu vou fazer mais de academia, não tem jeito. Aí eu me cadê sinto. meu chinelo? Vou dar na cara dela. Tá Mas eu doida? estou fazendo o papel da bariatricada aqui, não sou profissional da saúde. Tá certo, mas agora você aprendeu. Se eu te pegar compensando. Não, aprendi. Eu te conto segunda-feira o que eu vou fazer, tá? Pelo amor de Mas Deus. brincadeiras à parte, e outra coisa que a gente ouve muito, assim, se eu falo que eu estou sem comer doce, porque o doce não me agrada, e é uma coisa, a Lu sabe, um pedacinho de chocolate 70% eu como todo dia, depois do almoço. Mas o doce me incomoda. Tem dia que eu tô com vontade de comer doce? Tem dia, mas às vezes eu como, sabe aquela coisa assim, para que eu fui comer esse negócio? Porque, não me agrada, o paladar muda demais depois da bariátrica. Aí, às vezes, a gente está conversando com outros bariatricados, eles viram e falam assim, restrição gera compulsão. Gente, mas eu não estou restringindo porque... Não, mas você não. Mas não é é que eu estou restringindo, não me agrada mais. Mas isso é eu estou querendo abrir você isso. falou, você come Eu sei que é diferente. não. Não, eu sei que é diferente, mas as pessoas estão tão com essa coisa de compulsão na cabeça que qualquer coisinha elas estão falando a esse respeito, entendeu? Ah, gerei compulsão por causa disso, tal coisa vai gerar compulsão. E aquelas que realmente estão em compulsão, às vezes nem vêm. Você falou um negócio no início que eu achei bacana. Você falou assim, come gelado. Eu falei, gente, eu amo um pedaço de pizza gelado. Eu amo um pastel gelado. Mas nem por isso me torno compulsiva. Ah, não. Então, é que teve uma banalização do termo compulsão. As pessoas Exato. não sabem muito bem o que é uma compulsão, né? Banalizou-se muito. E outra, esse comportamento de olhar para a comida, de estou cuidando do meu corpo, ele é socialmente reforçado, ele é cobrado. Então, à medida que você fala, eu estou comendo só um chocolatinho 70%, eu sei que você não está restringindo, o Lu sabe que você não está restringindo, mas a Mariquinha que você comentou com ela, para ela, ela está sofrendo, porque na verdade ela queria o chocolate normal. Então, assim, é um comportamento que as pessoas imaginam que é o adequado e reforçam, do tipo assim, parabéns, olha como você cuida de você, é por isso que você não reganhou o seu peso, é porque você cuida, é porque você olha. Só que até o cuidado, ele precisa ter medida. Né? Se a gente fica muito em cima, não pode, nunca mais eu vou comer. Não no seu caso, que você realmente não gosta, adaptou o paladar, tá tudo certo. Mas se fosse um sofrimento para você comer o chocolate mais amargo, querendo comer o ao leite, eu ia falar para você, coma o ao leite, eu prefiro que você coma um ao leite, tá tudo bem, do que ficar tentando tapar essa vontade com o amargo, que não vai passar, né? Mas é reforçado, isso é aplaudido. Isso é tão engraçado. Eu acho que eu não cheguei a falar com a Lu. Eu falei, foi com o Adalto, o assessor de corrida. Encontrei com ele sábado e a gente estava comentando e eu falei isso para ele. Eu fiquei um bom tempo sem comer outra coisa que não fosse o chocolate. E aí, esses dias, eu comi um chocolate ao leite. Semana passada, me deu vontade, eu comi. O que queimou o meu intestino? Eu sentia que essa parte aqui de baixo queimando. Falei, não é possível. No dia seguinte, eu comi um pedaço de novo. Deu a mesma coisa. Eu falei, não dá mais. Meu corpo não está querendo. Para que eu vou forçar a barra?
Não vai. Eu acho que é nesse sentido também, eu estou errada. Não, tá certa aí. Tá certa, é se olhar, mas isso a gente só consegue perceber quando a gente se põe para prestar atenção. Seja no momento que está comendo, seja no pós-alimentação mesmo. Eu acho que como a alimentação é muito instintiva, a gente presta pouco atenção, né, no momento. Então, poxa, esse link do comi o chocolate, pô, meu intestino ficou queimando, eu senti uma cólica ali, um desconforto, é porque você se pôs para olhar. Mas as pessoas não se põem. É muito difícil. As pessoas normalizam o passar mal. E aí ficam anos, meses ali com aquele desconforto e falam, não, mas eu sempre tive isso aqui, eu não vou nem testar. E na verdade ela só acostumou. Ó, eu vou sugerir uma coisa, Thay. Porque Oi. essa conversa vai longe. Já tem quase 40 minutos que a gente está aqui. Aliás, 40 minutos. Eu falo muito. Não, eu estou amando isso aqui. Não, Se vocês toparem e puderem, a gente vai encerrar esse episódio. Você que está escutando, você vai aguardar a semana que vem, porque vai ter outro episódio. Você pode gravar outro na sequência? Pode, Lu? Posso. Então, se você está aqui ouvindo esse episódio, vê se já está no ar o outro, para você ouvir o que vem a sequência. Se ainda não tiver, aguarde, que a gente vai continuar esse papo. Então, mais uma vez, muito obrigada porque você está aqui no bariátrica.club. Se você tiver numa plataforma que tem estrelinha, dá 5 estrelinhas para a gente. Se tem como seguir, siga e compartilha. No YouTube é assim, no Spotify é assim, na Apple Podcast é assim, tantas outras são. Muitas pessoas precisam desse tipo de informação. Muitas pessoas precisam saber mais a respeito de transtorno alimentar. Então, no próximo episódio, eu estou te esperando aqui, tá bom? Ah, lembra, se você está assistindo, aqui tem as nossas redes sociais, tá? @bariátrica.club, @luisaguerra73, @tfnutri, T de Thay, F de Fernandes. Daqui a pouco a gente encontra de novo. Tchau, Beijo, pessoal. viu? Até a Deus abençoe. próxima. Tchau, tchau. Tchau. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.